Eu prefiro ficar no meu mundo, no meu mundinho, porque aqui eu estou seguro. Isso é um sistema de defesa. E essa armadura aqui é uma pessoa que está dentro. Agora eu pergunto a vocês, se a pessoa que está dentro, se é homem ou mulher, você sabe a identidade dela? Porque a identidade de homem e mulher é uma identidade que Deus te deu, que Deus me deu. Você sabe me dizer precisamente se é um homem ou uma mulher que está aí dentro? Não. A primeira coisa é que ela não tem é identidade. A segunda coisa que ela tem é vulnerabilidade. Ela é muito vulnerável. Eu botei algumas coisas aqui, mas eu queria ressaltar que ela é solitária, ela não tem amigos, ela não confia em ninguém. Essa pessoa, que pode ser um homem, pode ser uma mulher. Engraçado que eu queria ressaltar que na pandemia os homens surtaram mais do que a mulher. Os homens surtaram. Agora, uma coisa que fez o homem surtar mais que as mulheres é porque o homem, ele tem um olhar para fora, né? O homem, ele precisa trabalhar, ele foi feito para trabalhar, ele foi feito para caçar. E na pandemia ele teve que ficar em casa. Não podia sair, não podia trabalhar. Então o homem surtou, porque aflorou os problemas internos do homem e o homem não podia fazer aquilo que é da natureza dele, trabalhar. Entendeu? E nem para ir pro bar para beber não podia também. Os que bebem, né? Então assim, o homem ele tem muito esse mundinho, né? É da natureza do homem. O homem tem muito isso. A mulher fala mais do que o homem. A mulher, ela vai mais ao médico do que o homem, né? O homem ele tem essa dificuldade de olhar para ele. Mas, mesmo assim, pode ser uma ferida. Pode ser um medo. Pode ser a vulnerabilidade. Eu tenho medo de me arriscar. Eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu prefiro ficar no meu mundinho. Porque quanto mais pessoas, mais problema eu vou ter. Eu era essa pessoa. E eu me tornei religiosa. Quando ela se torna religiosa, aí vem com aquela definição de santidade. Eu não vou me contaminar com tal pessoa. Então eu tinha uma religiosidade. Porque Jesus não tinha isso. Jesus sabia quem ele era, o que ele veio fazer, por isso ele sentava na mesa com quem? Ele sentava na mesa, gente. Mesa é relação. Jesus sentava na mesa para comer com quem? Com os pecadores. Com quem que os fariseus disseram que era terrível? Quem era? As prostitutas e quem? E os cobradores de impostos. Cobradores de impostos era, na cabeça dos gentios, era pior do que os gentios. Porque os cobradores de impostos muitas vezes eram judeus, que se desviavam do judaísmo. Então, para os fariseus, os cobradores de impostos, era pior, era o cocô do cavalo do bandido. Você não está entendendo? Eu falei cocô, né, gente? Perdão. Só para você entender o preconceito que os judeus tinham com os cobradores de impostos. E Jesus veio quebrando isso aí. Então, eu tinha uma religiosidade. A religião nos separa do outro. Porque a religião faz com que a gente se sinta melhor do que o outro. E a gente não é melhor do que o outro. A gente só está tendo outras escolhas pela misericórdia e graça de Deus. Amém? Amém. Eu não sou diferente de uma prostituta. Se eu quiser ir, no instante eu chego. Porque tudo isso está na carne. O que me difere? As escolhas que eu faço. Você não é diferente de um viciado lá fora. Você não é diferente de um cara que está pervertido aí no mundo. Se você quiser, ó, daqui para amanhã, até hoje mesmo, você vira. Então não há diferença. O que há diferença é uma escolha pela graça de Deus todos os dias. A escolha que Mateus teve, né? Qual? Mateus. Mateus, né? Qual foi? Cobrador de impostos. Foi o Mateus de seguir a Jesus, né? Foi, que Jesus chamou ele e foi. E o discípulo Não é aquele outro, não? Zaqueu? não. Zaqueu. Mateus também. Mateus também. Mateus também? Que Jesus passou e chamou ele.
Ele deixou tudo. Ah, ele deixou tudo e foi. Os discípulos não queriam aceitar ele porque ele era cobrador de impostos. Cobrador de impostos. E Zaqueu também, né, gente? É porque eu lembro de Zaqueu também, né? E aqui vem as personalidades mais agressivas. Eu sei que vocês estão vendo uma mulher. Porque mulher é mais para fora. Mas existem homens assim. Aqui na figura, o Bruce Thompson coloca uma mulher porque ele teve uma experiência com mulher. Mas ele não está dizendo que isso está só na mulher. E a defesa aqui é aquela defesa da rebelião. A personalidade mais agressiva, onde o orgulho faz com que ela tenha todos esses comportamentos. Ela seja negativa, crítica. No fundo, ela está preparada. Quer ver uma frase que essa pessoa sempre diz, porque a ferida faz ela dizer? Eu dou um boi para não entrar numa briga. E dou uma boiada para não sair. Eu ganho a discussão, mas não perco um amigo. Gente, eu estudei teologia 2 anos. Morra de bem comigo. É? Morra de bem comigo. Morra de bem comigo, viu? Você não sabe quem eu sou. Não cutuque a onça com vara. Você não sabe quem eu sou. Não mexa comigo. Eu ia falar um negócio e esqueci. Você estudou 3 anos. Estudei 3 anos teologia. Só para debater. Só para discutir. E eu gostava de um debate. Hoje eu não gosto mais, porque para mim não são... Na verdade, o meu pensamento, as minhas ideias, as minhas teorias, precisava todo mundo aceitar. Por quê? Porque aquilo tinha um reconhecimento. A gente vai falar sobre isso. A pessoa ferida da rejeição, ela necessita, ela é refém do reconhecimento. O reconhecimento para ela traz não só essa coisa para o ego, mas traz essa sensação de que ela é importante. Mas no fundo, ela não se sente importante. Então ela precisa humilhar o outro para que ela chame a atenção dos demais, para que os outros digam, ela é realmente boa. Entendeu? É como se fosse a minha ideia, a minha teoria, o meu conselho, aquilo que eu falo, você precisa aceitar, porque se você não aceitar, você não está me aceitando. E se eu abrir mão disso, abrir mão de que eu estou errada, eu estou abrindo mão de mim mesma. Vocês estão entendendo a gravidade disso? A minha ideia define quem eu sou. O que eu falo define a minha importância. Tem gente perdendo o casamento porque não abre mão de estar errado. Está perdendo a esposa, está perdendo os filhos. Porque tem tanto orgulho de dizer, olha meu filho, eu errei com você. Eu posso estar enganado. Não abre mão, não abre a porta para dizer, eu posso estar enganado nessa ideia. E uma das coisas que você aprende na ETED, viu, coisinha? Como é seu nome, meu lindo? Alan. Uma coisa que a gente aprende, viu, Alan, na ETED, é desconstruir todos os valores que a gente tem. Jesus vai desconstruindo assim, ó. Porque enquanto você tem a sua verdade, a verdade de Cristo não vem para você. Enquanto você tem a sua resposta, isso aí não está aí não, tá? Enquanto você tem a sua resposta, a resposta de Deus não vai para você. Deus não lhe responde. Por que Deus não te responde? Porque você já tem a resposta. Abra mão da sua resposta. Abra mão da sua resposta. André, isso está na Bíblia? Está na convenção de Paulo. Paulo teve que decair da resposta dele. Decair da ideia dele. Quem é você? Eu sou Jesus, Paulo. A quem você está perseguindo, você está tão enganado. Você está pensando, porque Paulo, gente, ele tinha a razão dele. Paulo se achava certo. Paulo se achava certo. E estava determinado a perseguir a igreja, porque a igreja para ele era quem, gente? Era uma heresia. Era uma heresia. Então Paulo se achava certo. Até uma hora que Deus tira a ideia de Paulo. Paulo, quem é você? Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Por que me persegues? E lá, por que tu me persegues, né? Por que tu me persegues? Lá na frente, o Paulo conta o testemunho. Qual é o testemunho de Paulo? Eu abri mão. Eu considerei tudo como perda para ganhar. Ganhar o que, gente? Ganhar o conhecimento de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aconteceu uma coisa na minha vida. Eu encontrei um que foi maior do que as minhas ideias. Eu encontrei uma verdade que era maior do que as minhas verdades. Amém. E isso mudou a minha vida. Por isso, em Filipenses 3, fala assim: eu deixo as coisas que para trás ficam, porque agora surgiu um novo alvo para mim. Eu tenho um alvo, eu sei quem eu sou. Por isso que ele fala assim, ó: quando eu tiro os olhos de Cristo, quando o meu alvo não é Cristo, eu não corro a carreira. Porque eu vou ficando nas minhas ideias. A gente tem ideias, gente. A gente tem as nossas... Diga aqui. A gente tem as nossas filosofias. Diga. É um tempo? Tá. Eu posso terminar 5 minutinhos? Vocês me dão? Outra coisa também, Romanos 13, 12, 3. É naquela mesma passagem, né? Renove no capítulo 2. No versículo 2 fala: renova sua mente. Mas no capítulo 3, Paulo vem falando assim, ó: porque pela graça que me foi dada, eu digo cada um dentre vós que não pense de si mesmo aquilo que não convém, além daquilo que não convém. Eu coloquei essa imagem aqui porque, por exemplo, essa daqui, ela tá numa visão de incredulidade. Você vê que ela é magra e ela se vê gorda, fora da verdade. Esse daqui, esse gatinho, olha que coisa bonitinha, gente. Eu amo gatinho, viu? Olha que coisa bonita. Aí ele vê, o que ele vê? Leão. O leão. Achando que é forte, né? Não levando o... Eu sei que tem essa imagem no YouTube para falar sobre a autoestima, né? A autoestima, tal. Mas isso aí, você não pode pensar de si mesmo com orgulho. Uma coisa que eu aprendi com os professores é que o orgulho, gente, tirou um anjo da posição. Você já percebeu isso? Sim. O orgulho transforma anjos em demônios. Você sabe o que significa a palavra demônio? Fora da posição. No original é anjos caídos. Anjos fora da posição. O orgulho te tira da posição de filho. E esse orgulho é você, então, não reconhecer as suas fragilidades. De fato. Então, quando ele fala assim, não pense além. Pense antes, pense com moderação. Conforme o quê? A fé que Deus repartiu a cada um. Conforme aquilo que você aprende com Deus. Eu lembro que quando Deus mandou eu trabalhar com batalha espiritual, eu disse: Deus, eu não sei. E Deus falou: eu sei que você não sabe, mas aquilo que você tem que andar de acordo com aquilo que você já tem. Passar o que aprendeu, né? Hã? Passar o que aprendeu, né? Passar o que aprendeu. Porque quanto mais você compartilha, mais você cresce espiritualmente. Entende? Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais eu faço a aula, quanto mais eu compartilho, mais Deus me dá. É aquela coisa da multiplicação do pão, gente, é um princípio. Compartilhar, partilhar, faz com que haja uma multiplicação. Se você tem algo que não está multiplicando na sua vida, é porque você está retendo para você. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando da sua própria vida. Hoje, para mim, é uma teoria minha, tá? A depressão teve muito mais alta por causa do isolamento das pessoas. As pessoas se isolaram muito mais. Antigamente não se ouvia falar de depressão. Por quê? Porque a gente sentava na esquina da casa para conversar com a vizinha. Né?
Os almoços da gente como era? Não era enquanto seu pai não chegar, a gente vai colocar a mesa. Lembra? E hoje tem isso? Não. A gente tinha muito mais tempo de qualidade. De sentar, tomar um café, tomar um chá. Vamos nos encontrar em tal lugar. Depois do culto era aquela festa depois do culto da igreja. Que a gente ia para a cantina da igreja e sentava ali para falar a vida dos outros. Né? A mulher fala da vida dos outros, a mulher tem uma natureza de cuidar até da vida dos outros. A mulher tem uma natureza de cuidar, né? Então, tá faltando isso do isolamento. E tá faltando essa coisa do orgulho. O Cote ensina pra gente que a superioridade tem a mesma raiz da inferioridade. Eu queria terminar com vocês com uma pergunta para vocês refletirem para a gente voltar de tarde. Não sei que hora que vai ser o horário de tarde. Qual é o horário, Marinaldo? Você sabe, não? Ih, chegou a chefe. 2 horas. Ok. 2 horas aqui, gente. E eu queria que vocês refletissem em nome de Jesus sobre isso que eu vou perguntar. Não precisa me responder. O que você tem que você nunca abriu mão? E isso te levou a alguns caminhos só porque você não abriu mão. E isso te levou a algumas perdas. Ou te levou a algumas frustrações na sua vida. Que talvez, não, André, foi por isso que eu não abri mão disso e aí o negócio começou daí. Pecado de estimação? Hã? Pecado de estimação. Pode ser pecado de estimação, né? Mas pode ser também essa questão da ideia, né? Você vê que o meu pecado era bem religioso, né? Eu tinha uma ideia e essa ideia que eu não abria mão, eu feria as pessoas. Eu feria as pessoas até dentro da teologia. Parecia certa, né? E parecia certa, e talvez até eu estava certa. Mas a questão é que aquilo me definia. Abrir mão, muitas vezes, daquilo que você tem, parece que lhe define. E se você abrir mão disso, talvez você perca até sua identidade. Você tem a sensação de que perde a identidade. Se você tiver essa sensação, então você nunca encontrou sua identidade. Sua identidade está nas coisas que você tem. Está nas coisas que você faz. Está nas coisas que você fala. E quando tudo não dá certo, quando tudo que você fizer, quando tudo que você falar, quando tudo que você tem não der certo, quem você é? Se você perder tudo, Deus livre e guarde, você pega uma doença, vai desfiando, vai ficar lá no leito. O que você tem? Perdeu profissão, perdeu mulher, perdeu tudo. Que a última esposa que fica com a gente é a alma, a última esposa, dizem. Já viu aquela historinha? A última esposa. São 4 esposas que a gente tem. Bens materiais, família, emprego, profissão, bens materiais, família e a última esposa é a alma. Todas elas vai tudo para a mão dos outros. A única que fica com você é a alma. E aí de repente você fica lá. Se um dia você terminar nesse lugar, se um dia Deus tirar tudo de você, quem você é? Aonde está o seu valor? O que te define? Ou você é só um médico? Ou você é só um professor? Ou você é só um pai? Ou você é só um filho? É isso que lhe define? Você é o seu intelectualismo? Todo o seu valor está nisso? E quando tudo isso der errado, quem você é? Se você abrir mão disso, se Jesus hoje lhe pedir para você abrir mão, para que Ele te dê uma coisa maior, quem você é? Se você é tudo isso aí que eu falei, então você não encontrou sua identidade ainda. E é muito perigoso você andar sem saber quem você é. Porque se você não sabe quem você é, você também não sabe por que você nasceu. E se você não sabe por que você nasceu, qualquer coisa vai servir. Qualquer coisa que lhe dê benefício. Vocês estão entendendo? Amém. Vamos refletir nisso. E vamos voltar refletindo isso.
Amém? Amém. Antes eu queria orar por você. A pergunta é do que você nunca abriu mão, que te levou Que te levou a perdas. a ter? A frustrações. E é por causa das suas teimosias, sabe? Aquelas coisas que a gente segurou demais, da areia da praia. Lembra da areia da praia? Que a gente fecha a mão, a areia sai? Para você se levar, tem que estar com a mão aberta. Vamos orar então, e eu queria orar pedindo ajuda ao Espírito Santo na sua vida. Eu gosto muito de orar João 14. Senhor, eu quero orar a palavra de João 14. A promessa de João 14, que diz assim: quando o Senhor subiu ao céu, quando Jesus subiu ao céu, Ele disse que nos daria um Consolador. Senhor, eu quero orar por esse Consolador, o Espírito da verdade. A palavra chama o Espírito Santo do Espírito da verdade, que habita em nós, no nosso espírito. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo, que também é chamado Espírito Consolador, o Espírito da verdade, Ele que é o nosso professor, e Ele vai revelar, dentro dessa reflexão, aquilo que realmente tem definido, que talvez seja mentira, que esteja no lugar das tuas verdades em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo é o único que pode revelar as verdades sobre nós. Porque Ele é o único que pode trazer, arrancar essa orfandade. Arrancar e trazer a certeza e a convicção de que somos filhos de Deus. Eu quero orar, Senhor, pelos meus irmãos aqui, que mesmo refletindo sobre essa pergunta, que eles saibam que tem valor, que eles saibam que tem uma identidade distinta e um valor distinto, singular, porque Jesus morreu e ressuscitou pelas nossas vidas, e nós não somos qualquer coisa. Nós não somos qualquer coisa. Nós não somos mais um na multidão. Então a morte e a ressurreição de Cristo prova que nós temos um valor inestimável. E cada um, Senhor, traz uma identidade específica em Cristo. Cada um traz um propósito distinto. E eu oro para que o teu Espírito Santo venha ensinar. A tua palavra diz que tem coisas que não é necessário que ensine, porque o Espírito Santo vai te ensinar. A tua palavra diz. E esse ensinar, Senhor, é revelação. Revelação não tem nada a ver com informação. Não tem nada a ver com conteúdo. Tem a ver com a tua palavra. Tem a ver com o Senhor. Diga assim comigo, nessa hora. Nessa tarde, até agora, na hora do almoço, eu quero abrir os meus ouvidos espirituais e físicos para que o Senhor e o Espírito Santo fale comigo no meu coração e eu entenda o que o Senhor quer da minha vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom almoço. Amém.